A paz do Senhor, igreja. Me chamo Tayane, sou diaconisa e ministra de louvor na IEPBC do Pedregal, que fica localizado no município do Novo Gama, em Goiás. A nossa igreja é pastoreada pelo pastor Cristiano Abrandes, juntamente com sua esposa Lucélia Abrandes. E neste momento eu te convido a orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui diante de Ti para Te agradecer por tudo que Tu és, por tudo que Tu tens feito. Deus, eu Te peço neste momento que o Senhor venha através de nós, abra o nosso entendimento para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos entender aquilo que Tu tens para falar conosco. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti. Me usa conforme a Tua vontade. Que esta ministração da palavra seja guiada pelo Teu Espírito Santo. E neste momento eu te peço que abençoe a pessoa que está ouvindo esta palavra neste momento. Que ela venha receber de Ti aquilo que Tu tens para entregar para a vida dela. E desde já, Senhor, eu Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. A ministração da palavra de hoje será sobre Josué, capítulo 19. Mas antes, eu gostaria de recapitular o capítulo 18, aonde fala sobre as 7 tribos que vão começar a receber a sua herança. Josué alerta o povo para que eles lutem e guerreiem as suas terras. E ele solicita que 3 homens de cada tribo vá até as terras, demarquem as terras, voltem até ele para que sejam feito um sorteio e assim seja distribuída as terras conforme cada tribo e conforme a orientação do Senhor. E assim foi feito. No capítulo 18, começa a distribuição da herança das 7 tribos de Israel. No capítulo 19, nós vamos dar continuidade a essa distribuição de terras. E cada vez ele vai sorteando, a tribo vai recebendo a sua parte na herança, conforme orientado pelo Senhor. E a última tribo que foi sorteada foi a tribo de Dan, aonde eles receberam a terra, um terreno pequeno, mas eles não hesitaram, subiram os filhos de Dan, pelejaram contra essa cidade, tomaram e feriram ao fio da espada e possuíram e habitaram nela. E a chamaram de Dan, conforme o nome do seu pai, em homenagem a ele. E em todos os momentos, nós vimos que Josué foi orientado pelo Senhor. Neste momento, chega ao fim a repartição da herança do povo de Israel. Porém, o povo de Israel, os filhos de Israel, se reuniram e decidiram que Josué escolheria a terra dele conforme ele queria. Assim como Josué ouviu a voz de Deus, as tribos se reuniram e também ouviram a voz de Deus. E assim eles fizeram com que Josué escolhesse a terra que ele queria habitar. E Josué escolheu uma cidade que fica na montanha de Efraim e reedificou aquela cidade e habitou nela. Nós vimos que Josué foi um líder totalmente guiado pelo Senhor. Ele cumpriu tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele se colocou à disposição do Senhor
E ele sabia a promessa que Deus tinha feito para aquele povo. E ele esteve à frente. Ele foi um sucessor de Moisés. E ele sabia que a promessa de Deus se cumpriria. E em todos os momentos, ele colocou a sua confiança no Senhor. Ele era um homem de Deus, um forte líder militar e um sábio governador do povo. E essa grandeza também se manifestava em ele ser um homem humilde, disposto a solicitar a sua porção de terra depois de todos os outros. Ele poderia ter reivindicado a sua terra antes de qualquer um, e ninguém faria objeção, porque ele era líder. Porém, ele era um líder servidor, e ele deixou um grande exemplo, digno de ser seguido pelos demais. E como nós vimos nos capítulos anteriores, a divisão da terra ela foi feita por Josué e Eleazar, o sumo sacerdote, na presença do Senhor. E isso mostra que o proprietário original e legítimo do povo e da terra de Israel era o próprio Senhor. Josué ele nos dá um exemplo de liderança. Então, que nós possamos pegar ele como um exemplo e seguir com aquilo que Deus direcionou para nós. Josué, ele lutou, ele guerreou, ele sangrou. Ele foi um combatente fiel do Senhor, um líder fiel do Senhor. E na hora da distribuição, na repartição das terras, ele foi repartindo para todos. E acabou que ele foi ficando sem terra. Porém, o povo de Israel, os filhos, se uniram e falaram: nós vamos dar terra para você. Assim como você nos abençoou, nós vamos te abençoar. Escolhe a terra que você quiser. E assim ele fez. Ele escolheu uma cidade na montanha de Efraim. E a gente vê que Josué era um homem forte. Ele era um homem que ele não temia o que esperava ele pela frente. Ele poderia escolher um território mais amplo, porém ele escolheu uma montanha. E a gente vê que desafio para Josué era algo que fazia parte da sua trajetória. E ele se colocou diante do Senhor. E ele sabia da promessa que Deus fez na vida dele. Em Josué capítulo 1, versículo 5, diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Nem se aparte da tua boca o livro da lei, mas medita nela dia e noite. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Então Josué já sabia da promessa que Deus tinha feito àquele povo, mas Deus também tinha feito uma promessa para ele como líder, que ele não o deixaria e não o desampararia, porque ele sabe quem é o Deus que ele serve. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. E esse Deus é o mesmo Deus que nós servimos. Eu e você servimos este Deus, que nunca deixou aquele povo. Ele nunca deixou nós. Ele nunca nos deixou, nunca nos abandonou, nunca nos desamparou. Então, quando Deus te faz uma promessa, Ele te dá elementos sólidos para levar a crer que você é a pessoa que Ele escolheu para aquela missão.
E é preciso ter convicção da unção que Deus te deu para possuir a terra prometida. A realização de um homem, de uma mulher de Deus, ela é ligada à fé. E nós precisamos ter convicção de fé. Porque se nós não tivermos essa convicção de fé em Cristo Jesus, qualquer problema nos fará querer voltar para o Egito. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente conclua a obra que Ele tem na nossa vida. Deus quer que a gente vença todas as batalhas, vença todas as lutas. O povo de Israel, Josué, ele esteve à frente de muitas guerras, de muitas lutas, de pessoas que muitas vezes murmuravam, reclamavam. Mas ele se mantinha firme. Por quê? Porque ele sabia quem era o Deus que ele servia. E ele tinha um propósito de vida. E através dele, o propósito de Deus se cumpriria na vida daquele povo. Ele foi um papel fundamental na história do povo de Israel. E assim como Josué foi usado e escolhido por Deus, nós também somos. Deus, ele tem um propósito na minha e na sua vida que precisa se cumprir. E nós precisamos olhar para Josué e ver tudo que Deus fez na vida dele e pegar para a nossa vida e nos esforçarmos, termos bom ânimo, não desistir, ser fiel ao Senhor, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, para que nós também possamos conquistar a nossa terra prometida, porque Deus tem muitas promessas para cada um de nós, mas depende de nós conquistar essas terras. Para nós recebermos essa terra prometida, é necessário que nós vamos até ela. Porque a gente vê que o povo de Israel, eles foram até a terra prometida. Eles percorreram um trajeto, um caminho que Deus preparou para que eles chegassem até lá. A terra prometida, ela não foi até o povo de Israel. E assim é conosco. Nós precisamos ir, nós precisamos avançar, nós precisamos ir até a promessa de Deus. Nós precisamos crer, ter convicção que nós vamos receber aquilo que Deus prometeu para a nossa vida. O propósito de Deus, ele é tão poderoso que ele preserva a nossa vida até que o propósito seja cumprido. Então, se Deus tem algo a cumprir na sua vida, a tua vida será preservada até o dia que essa promessa se concretizar. Se a pessoa morrer, é porque o propósito de Deus já se cumpriu na vida dela. Ou pode ser que ela saia do propósito de Deus, mas aquele que anda dentro da vontade do Senhor, a promessa se cumpre, o propósito é alcançado, porque Deus, ele tem algo para cada um de nós que precisa ser cumprido. Cada um de nós temos uma missão aqui na terra, dada por Deus, e nós precisamos avançar, guerrear, lutar e vencer e crer que o propósito de Deus vai se cumprir. Então, a razão pela qual Deus te deu a unção, ela precisa ser cumprida. Não perca o foco na missão que Deus te deu. Caminhe no propósito. É preciso tomar atitudes. Esforça-te e tenha bom ânimo. Nós precisamos ter esse mesmo vigor, essa mesma coragem, essa mesma disposição de Josué. Porque no final, Josué foi honrado. Ele escolheu a terra. E assim como ele foi honrado, nós também seremos. Mas para isso teremos que cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida.
Josué era corajoso, cheio de fé. Ele tinha um caráter que nós precisamos ressaltar. Ele era um homem honesto, ele tentava ser um modelo para aquele povo. Ele era um homem de oração, porque se a gente vê, ele era o braço direito de Moisés. A Bíblia fala que ele não se apartava da tenda. Ele aprendeu a desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus. Ele tinha uma característica de obediência ao Senhor. Ele obedecia ao Senhor como servo, como guerreiro e como líder. E todas as suas decisões, elas vinham submetidas do Senhor. Ele nunca deixou de dar o melhor de si por aquilo que ele acreditava. Quando ele viu o melhor da terra prometida, ele insistiu para que aquele povo cresce, que Deus ajudaria a combater os gigantes daquela terra. Mesmo sob a ameaça dos israelitas os apedrejarem. Ele não retrocedeu, ele cria naquilo que ele estava falando. Josué, ele tinha Deus como seu principal tesouro. E mesmo após ele conquistar a terra e ver cumprir a promessa de Deus, ele não se afastou do Senhor. Ele queria não apenas a bênção, mas ele queria a presença do Senhor. E essa é uma das maiores características de Josué. E aqui no capítulo 19, nós vimos que Deus cumpriu aquilo que ele prometeu. Ele entregou a Josué e àquele povo aquilo que ele tinha prometido lá atrás. E o que eu quero dizer, o que é mais importante na nossa vida, não são as bênçãos, não são aquilo que Deus pode nos proporcionar, mas sim a presença de Deus. Porque a presença de Deus estava no meio daquele povo desde Moisés. E Josué, ele foi o sucessor de Moisés. E a presença do Senhor continuou no meio daquele povo. E eles sabiam que maior do que as bênçãos do Senhor era a presença dele na vida daquele povo. Então, para que haja conquistas e vitórias no reino de Deus, é necessário que nós sejamos capazes de desenvolver características como Josué. É necessário que nós não tenhamos medo de fracassos e nem ficarmos olhando para gigantes. Porque Josué, se ele olhasse para as circunstâncias, ele teria desistido. E eles não teriam conquistado aquelas cidades. Porque algumas cidades eles tiveram que conquistar, lutar contra gigantes e tomar a cidade. Mas não, ele sabia que Deus estava à frente. E ele não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para os gigantes, ele não olhou para aquilo que poderia amedrontar. Aquele povo estava com medo, mas ele foi uma voz de coragem para aquele povo. E que nós também possamos ser voz de coragem para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa igreja, para quem está próximo de nós. Que nós possamos ter essa característica de sempre poder levar aquilo que Deus entregou para nós. E precisamos sempre manter apegado ao Senhor, nos manter apegados ao Senhor. Porque com Jesus nós sempre seremos pessoas com êxito. Mesmo que as lutas sejam grandes, o que mais vale na vida de um ser humano é a presença do Senhor. E que fique de reflexão para todos nós. A herança do Senhor, ela chega até nós, mas a presença do Senhor, ela nos acompanha dia e noite. Que nós possamos entender isso e crer e se apegar a essa presença. Porque Deus, Ele sempre está conosco e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. E essa foi a palavra que Deus nos deu hoje. E eu gostaria de agradecer aos pastores da sede por ter nos dado essa oportunidade, né?
a pastora Loide, ao pastor Gedeon Júnior e principalmente ao meu pastor Cristiano Abrandes. Eu te agradeço muito, pastor, por ter me confiado trazer essa palavra para a igreja. E principalmente agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. E eu agradeço a todos. Fiquem na paz do Senhor.